Olá, bom dia. Eu me chamo Valeuska Soares de Souza e vou apresentar o seminário para a disciplina de Atenção à Saúde 2, ministrado pela professora Juliana Ribeiro, no curso de Farmácia. E o tema do meu seminário é dermatoses ocupacionais. A dermatose ocupacional é toda alteração de mucosa, pele e seus anexos que seja direta ou indiretamente causada, condicionada, mantida ou agravada por agentes presentes na atividade profissional ou no ambiente de trabalho. Ou seja, quando o trabalhador está exposto a algum agente que causa um dano à sua pele ou seus anexos. Na imagem 1 está a representação de um trabalhador que foi exposto ao cimento, no seu ambiente de trabalho, e ele adquiriu essa doença por conta do cimento, o que é uma dermatose ocupacional. Então, a dermatose ocupacional é um grande grupo que abrange diversas doenças que foram adquiridas no ambiente de trabalho em função daquela atividade de trabalho. Entre essas doenças estão a dermatite de contato por irritantes, dermatites alérgicas de contato, dermatite de contato com fotossensibilização, ulcerações, urticárias de contato, erupções acneiformes e discromias. A dermatite de contato por irritação é a mais frequente. Ela representa cerca de 70% das dermatites de contato ocupacionais. Atinge principalmente mãos, antebraço, pescoço, face e pernas do trabalhador, e decorre da ação de agentes externos de natureza física e química. A gravidade dos sintomas é variável, depende da concentração do agente, do tempo de exposição e de fatores individuais. Dermatite de contato alérgica é um outro grande grupo que é muito frequente em notificações de dermatose ocupacional. Ela é produzida geralmente por substâncias químicas em baixas concentrações e depende da susceptibilidade do trabalhador. No Brasil, o cromo e a borracha constituem os dois agentes químicos principais a produzir essas alergias de contato na área profissional. Epidemiologia. Os estudos epidemiológicos sobre a dermatose ocupacional são raros no Brasil. Não há uma notificação obrigatória e o subdiagnóstico é grande, pois muitos trabalhadores não procuram um serviço de saúde com medo de perder o emprego e assim sua fonte de renda. E também não procuram porque às vezes não sabem, não têm o conhecimento de qual substância que eles entraram em contato que causaram aquele problema na sua pele. Então, no ambiente de trabalho, eles não foram treinados, não têm informações suficientes sobre os produtos e os riscos que eles entram em contato. Então, quando surge um problema, às vezes eles mesmos tratam em casa, vão no posto de saúde e não relacionam aquilo com a sua atividade no trabalho. Na busca pela epidemiologia das dermatoses ocupacionais, eu fui na base de dados históricos de acidentes de trabalho, fui lá em CID e coloquei as dermatoses ocupacionais. Então me deu um quadro de 2018, que era o ano mais próximo, com abertura de CAT e sem abertura de CAT. Esse quadro é o quadro de dermatoses ocupacionais sem abertura de CAT. Podemos perceber que dermatite e eczema são as doenças mais comuns e que o número de casos totalizou 420. Já esse quadro são as dermatoses ocupacionais que houve abertura de CAT. Dermatite e eczema são as doenças mais comuns ainda, só que elas totalizam apenas 64, sendo que 86 é o somatório total das doenças que houve abertura de CAT. Ou seja, doenças de dermatose ocupacional que não teve notificação totalizam mais de 400. Já quando tem a notificação que é abertura de CAT, há um número apenas de 86 no ano de 2018. Causas. As causas podem ser divididas em dois grandes grupos, causas indiretas e diretas. Entre as indiretas estão a idade. Trabalhadores jovens e menos experientes costumam ser mais afetados. Sexo. Homens e mulheres são igualmente afetados. Contudo, as mulheres apresentam maior comprometimento nas mãos e podem apresentar quadros menos graves, de tratamento mais rápido. As mulheres, de um modo geral, apresentam maior prognóstico em sua dermatose.
Etnia. Pessoas da raça amarela ou negra são melhores protegidos contra a ação da luz solar que pessoas de raça branca. Clima. Temperatura ambiental e umidade influenciam no aparecimento de dermatoses, como infecções bacterianas, infecções por fungos. O trabalho ao ar livre é frequentemente sujeito à ação de luz solar, a picadas de inseto, a contato com vegetais e à exposição de chuva e vento. Antecedentes de outras dermatoses não ocupacionais e condições inadequadas de trabalho. E as causas diretas. Temos os agentes químicos, que são responsáveis por cerca de 80% das dermatoses ocupacionais, destacando-se o cimento, borracha, derivados de petróleo, óleos de corte, cromo e seus derivados. Os agentes biológicos, que são representados pelas bactérias, fungos, leveduras e insetos, e especialmente no trabalho de manipulação de couro, carne animal, tratadores de aves ou animais, peixeiros, açougueiros, jardineiros, balconistas de bar, barbeiros, atendentes de saunas, entre outros. E os agentes físicos, como calor, frio, vibração, eletricidade, radiações ionizantes e não ionizantes. Sinais e sintomas. Os sinais e sintomas vão depender da dermatose que foi adquirida pelo trabalhador. De uma forma geral, ele vai apresentar desconforto, dor, coceira, queimação e até reações psicossomáticas que podem comprometer a saúde do trabalhador como um todo, como a preocupação com a possível perda do emprego e com a sua saúde. Diagnóstico clínico. O diagnóstico das dermatoses ocupacionais deve ser feito pelo médico do trabalho, clínico geral ou dermatologista, de acordo com os sintomas apresentados e a avaliação da relação entre a dermatose e a atividade desempenhada pelo trabalhador. Deve ser investigada a história da exposição ocupacional, observando-se a concordância entre o início do quadro e o início da exposição, bem como a localização das lesões em áreas de contato com os agentes que são suspeitos. Deve investigar também se melhora com o afastamento e piora com o retorno ao trabalho. A inspeção do local de trabalho pode fornecer dados importantes sobre as condições de trabalho executado. Agentes potencialmente irritantes ou alergênicos poderão ser identificados e o modo como eles entram em contato com o trabalhador. É necessária a avaliação de afastamento temporário ou permanente. Diagnóstico laboratorial. O teste de contato, ou teste cutâneo, é o principal recurso laboratorial. Os testes de contato são realizados mediante a colocação de substâncias já padronizadas, preferencialmente no dorso do indivíduo, com leitura após 48 e 96 horas. Seu objetivo é confirmar o diagnóstico clínico, conhecer a prevalência dos agentes sensibilizantes e satisfazer as razões médico-legais. Diagnóstico diferencial. Os diagnósticos diferenciais são próprios de cada dermatose ocupacional. Por exemplo, na figura 7, que é o teste do cubo de gelo. Ele é usado para avaliar a urticária que foi causada pelo frio, onde um cubo de gelo envolto por um plástico é colocado na parte do antebraço do paciente durante 5 minutos. Depois você retira o cubo de gelo e faz a leitura em até 15 minutos. E na figura 8 é a urticária causada por contato com látex. Então, quando você suspeita de urticária causada por contato com látex, pode-se cortar um pedaço do dedo da luva e utilizar no paciente por 30 minutos. Observa a ocorrência da reação. Se o teste for negativo, deve ser feito novamente utilizando a luva inteira. Tratamento e ações do farmacêutico. As dermatoses ocupacionais são tratadas de acordo com cada agente etiológico. Então, cabe ao médico identificar de qual dermatose se trata e passar o tratamento adequado para aquela dermatose. Entre os tratamentos mais comuns estão o tratamento tópico, que é o uso de pomadas no local, tratamento sistêmico, que é o uso de medicamentos, acompanhamento e reabilitação quando há alguma perda de função, afastamento da atividade, que é extremamente necessário para que o trabalhador não continue a ter contato com o agente que causou aquela doença. E as ações do farmacêutico cabem dentro de tratamento tópico e tratamento sistêmico, orientando o trabalhador
sobre os riscos daquele tratamento, como fazer a medicação, por quanto tempo, trabalhando assim em conjunto com o médico e reforçando a importância do tratamento para aquela doença. Prevenção. A prevenção se dá através do reconhecimento das atividades e locais de trabalho onde existam fatores que coloquem em risco a saúde do trabalhador, decorrentes da organização de trabalho e potencialmente causadores de doenças. Cabe ao técnico de segurança do trabalho ter uma ação conjunta com o PCMSO, que é o Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional, e no planejamento do PPRA, que é o Programa de Prevenção de Riscos Ambientais, identificando assim os riscos e minimizando, se possível, eliminando. Vale ressaltar ainda que a melhora no conhecimento da epidemiologia das dermatoses ocupacionais pode levar a estratégias preventivas que reduzam a incidência frequente desse problema de saúde. Para isso, é necessário a conscientização do empregador sobre a abertura de CAT. Prevenção primária é a ação tomada para remover causas e fatores de risco de um problema de saúde individual ou populacional antes do desenvolvimento de uma condição clínica. Isso inclui promoção da saúde e proteção específica. Os diversos setores e instalações industriais devem obedecer às regras que estabeleçam conforto, bem-estar e segurança no trabalho. Treinamento dos trabalhadores, para que eles saibam reconhecer os riscos que estão expostos, como utilizar o EPI e até mesmo o que fazer no caso de um acidente com o produto. Orientação sobre doenças em geral e deve-se ter normas de higiene e imunização, a fim de promover a saúde e o bem-estar do trabalhador. Prevenção secundária é o conjunto de ações que visa identificar e corrigir o mais precocemente possível qualquer desvio da normalidade de forma a colocar o indivíduo de imediato na situação saudável, ou seja, tem como objetivo a diminuição da prevalência da doença, visa o diagnóstico, o tratamento e a limitação do dano. Com ela, é possível detectar possíveis lesões que estejam ocorrendo com o trabalhador, por meio de atendimento ambulatorial da empresa, mediante inspeções sanitárias aos locais de trabalho, por meio de exames periódicos e do tratamento precoce. Neste nível, podemos agir de forma imediata, neutralizando ou minimizando os riscos e evitando que a dermatose se instale e atinja os trabalhadores expostos. Conclusão: a saúde e o bem-estar do trabalhador é de responsabilidade que cabe não apenas a ele, mas também ao empregador, que deve garantir condições seguras para a realização do trabalho. As dermatoses ocupacionais são responsáveis pela maior parte das doenças ocupacionais, e ainda assim é muito grande o número de casos não notificados. Para que isso mude, é preciso a conscientização do trabalhador para notificar as ocorrências referentes a doenças e penalidades ao empregador que agir de forma omissa com suas obrigações. Um trabalhador saudável produz mais e todos lucram.